O cantor e compositor Gilberto Gil processou o padre Ricardo Campos, de Brasília, após o religioso ironizar as orações feitas por fiéis durante o tratamento de câncer da cantora Preta Gil, filha do músico. Gil pede uma indenização de R$ 370 mil por danos morais. Ainda é pouco, né? Vamos falar com a nossa Daiane Oliveira sobre esse assunto. Bora lá. Dai, tem até medo de perguntar exatamente o que aconteceu, mas vamos lá, vamos olhar para essa história, né? Sabe, Ana, a gente comentou aqui durante um tempo o comentário ali, o que foi feito pelo Léo Lins em relação a Preta Gil. Inclusive, no dia do falecimento da Preta Gil, o Léo Lins continuou fazendo piadas, né, sobre, inclusive, trazendo Do câncer, pai né? de Preta Gil. Quem brigar com o Léo Lins, quem processar o Léo Lins, pode ter câncer e morrer. Algo muito violento. Mas não foi diferente o que esse padre fez dentro de uma igreja com uma transmissão ao vivo e é totalmente racismo religioso. A gente não está nem falando de tolerância, é racismo religioso pela origem da crítica que ele faz. Eu vou te pedir para trazer a primeira matéria falando do processo e depois a gente mostra o que o padre falou, por favor. Bora, coragem, gente. Gilberto Gil e sua família entraram com uma ação judicial contra o padre Danilo César da paróquia São José, em Campina Grande, Paraíba, por danos morais. A ação, aberta na Justiça no Rio de Janeiro, pede indenização de R$ 370 mil, alegando que o religioso ultrapassou os limites da liberdade de expressão ao ironizar a fé da cantora Preta Gil, morta em julho de 2025 após luta contra o câncer. O padre zombou da religião de matriz africana seguida pela família Gil durante um sermão no dia da morte de Preta, questionando a eficácia dos orixás na cura da cantora. O vídeo do sermão, que foi transmitido ao vivo no canal da paróquia no YouTube, foi retirado do ar após denúncias e abertura de inquérito. Além de Gilberto Gil, assinam a ação sua esposa Flora Gil, os filhos e o neto Francisco, filho de Preta Gil. A apresentadora Bela Gil, filha de Gilberto, também criticou publicamente o padre nas redes sociais, classificando sua atitude como desrespeitosa. Então, né? Então, mínimo desrespeitoso é o mínimo. Eu vou te pedir, por gentileza, para trazer, Ana, o que o padre falou. Ouçam o que o padre falou. Coragem, gente. Qual é o nome do pai de Preta Gil? Gilberto. Gilberto Gil fez uma oração aos orixás. Cadê o poder desses orixás que não ressuscitou Preta Gil? Está lá. Já enterraram? Pois é. E tem gente católica que pede essas forças ocultas. Eu só queria que o diabo viesse e levasse. No dia que ele levar e no outro, quando você acordar lá, acordar já com calor do inferno, você não sabe o que é que vai fazer. Tem gente que vai, não vai. É difícil, né, Ana? Quando você ouve, você pensa, eu não acredito que eu estou ouvindo. Acho que nem a minha internet resistiu. Nem a minha internet resistiu. Quando você ouve, você diz, eu não acredito que eu estou ouvindo isso, mas é exatamente isso. Ele debocha da religião da família, ele fala, cadê o poder dos orixás? E ainda traz uma ideia de arrebatamento ali, né? Pergunta, como é o nome do pai da Preta Gil? Gilberto fez lá uma oração aos orixás, cadê o poder desses orixás que não ressuscitaram Preta Gil? Porque é isso, né? Todas as pessoas que morrem no mundo são Lázaro, que ressuscitam depois de, sei lá, terceiro dia, né, gente? Enfim, existe um pensamento judaico-cristão que é um pensamento punitivista, que é um pensamento de bem e mal, de que se você não segue um Deus único e salvador, você está seguindo ao diabo, e se você não segue ao meu Deus, você vai para o inferno. É uma das críticas que a gente precisa fazer a esse pensamento, essa dicotomia do bem e mal, que vem muito ligada a essa religião.
Infelizmente, isso tem nome, sobrenome, e tem inclusive tipificação no Código Penal. Isso é racismo religioso. Isso não acontece em qualquer religião, isso acontece em geral com religiões de matrizes africanas, que é o candomblé e é a umbanda. E isso acontece por um motivo, né? Existe a ideia de dominação, e existe também a ideia de manutenção da religião através do medo. As cruzadas foram isso, a perseguição da igreja para com quem não seguia a religião foi isso. E a gente hoje tem um crescimento de um determinado lado que também segue pela ideia do medo. Se você hoje é pobre, é porque você não rezou o suficiente. E você também está passando por provações, assim como ideia de resiliência, você não precisa lutar por questões sociais, por justiça social. Você tem que pagar o que você já fez na sua vida, ou você veio para ficar limpo e entrar no reino dos céus. É assim que eles pensam, que eles utilizam da miséria, das questões pessoais de cada um, para uma forma de resiliência, infelizmente, e nesse caso, uma outra forma de doutrinação para que você continue seguindo a religião, é dizendo que aí, tá vendo? Não seguiu a nossa religião, veio o câncer, morreu. É muito violento isso. A Preta Gil teve todo o tratamento possível de se ter, ela, inclusive, se ela não tivesse condições de ter o tratamento, se ela não tivesse uma família que amava, amigos que amassem, ela não teria lutado tantos anos como ela lutou, mas foi um câncer muito agressivo, que voltou também de uma forma extremamente agressiva, e ela viveu de forma plena a vida que ela precisava ter, inclusive um dos depoimentos mais lindos que eu já vi sobre vida e morte foi o do pai da Preta, né, foi o do Gilberto, que fala que é isso, né? A vida ela é finita e é importante que a gente tenha isso. A vida ela é finita. Todo o resto é maldade, é violência e precisa de fato ser punido, Ana. Quase R$ 400.000, eu acho muito pouco diante dessa violência que você ouve após a morte de uma pessoa, sabe? É uma pessoa que jamais fez mal a ninguém, pelo contrário, que lutou para que as pessoas tivessem liberdades, inclusive liberdade religiosa, que amou, que viveu, que praticou o bem, diferente desse tipo de padre, que pode ser, inclusive, punido juridicamente, mas eu acho que esse tipo de conduta também não combina com a igreja. Mas o que esperar da igreja, né, que a gente vê tantos casos de violência física, de violência sexual contra crianças, e a instituição segue firme em pé, ainda pregando uma ideia de moralidade. Difícil, né, Ana? Então, a gente vai continuar acompanhando esse caso aqui com toda certeza. Realmente, Dai, o valor que está sendo pedido é pouco, devia ser muito mais e devia especialmente ter uma parte do valor revertido para apoiar instituições de combate ao racismo religioso. E, assim, para falar bem a sério mesmo, se eu não sei de que igreja que esse padre é, mas se essa igreja quisesse dizer uma igreja séria, sinceramente, esse cara tinha que estar fora. Não Ana, cabe, não cabe, sabe? Diga, Dai. desculpa, só para te dizer que é a paróquia de São José, em Areial, uma cidade no interior da Paraíba. Paróquia, né? Sinceramente, alguém que leve a sua fé a sério não aceitaria esse tipo de comentário. Este cara não continuaria fazendo o trabalho na posição que tem, porque é indigno de qualquer pessoa que se diz religiosa em qualquer religião fazer esse tipo de comentário, né? Isso é o primeiro ponto. O segundo é que ainda é incoerente. O ódio é tão grande que cega até mesmo a lógica desse sujeito. Por quê? Então católico não morre? Deus ressuscita todo mundo? Como é que é? E se eu falar isso para um católico que morreu também? Reza aí para Deus para ver se ressuscita. Que sentido isso faz? Não faz sentido nenhum, porque vem de um lugar de ódio e vem sim de um lugar de racismo religioso, tá?
E aí é o segundo ponto que eu queria comentar, Dai. Você estava lembrando, né, que a Preta morreu e o Léo Lins continuava fazendo piada, né, contra ela. E eu fiquei aqui passando na minha cabeça, puxa, por que tanto ódio contra a Preta Gil? Assim, que é uma pessoa que, sabe, ao que consta, assim, não tinha nada para justificar esse ódio. Mas é claro, é uma mulher negra, disposta a viver a sua vida de uma forma verdadeira, né? Muita coisa começou lá quando ela fez uma capa de um álbum nua, né? Muito desse ódio começa ali, mas não se encerra ali também, né? Então tem todas essas todo esse veneno contra a Preta Gil especificamente, assim, é uma coisa que me impressiona muito, assim, o ódio ao qual ela foi submetida durante toda a sua vida, sem ter feito absolutamente nada para merecer esse ódio todo. E esse ódio só vem disso. É contra uma mulher gorda que se dispõe a aparecer nua, é contra uma mulher negra que se dispõe a fazer sucesso, é contra uma pessoa que pertence a uma religião de matriz africana que né, quer exercer a sua fé de boa, e isso provoca aí um ódio incontrolável, aparentemente, em toda essa gente que se diz gente de bem e respeitador de Deus e conhecedor de Deus e do divino e das regras do mundo, mas que sentem um ódio tão incontrolável ao ponto de falar a merda dessa, sabe? Não respeitar sequer a dor de uma família. Ah, sério, não dá. Desculpa, eu vou perder a paciência, Dai. Ficamos por aqui? Ficamos, Ana. Desejando realmente que se há qualquer fiapo de seriedade. Eu tô correta em presumir que é a Igreja Católica, né? Se há qualquer Isso, fiapo é de a Igreja seriedade Católica. se há qualquer fiapo de seriedade na Igreja Católica, este padre precisa ter algum tipo de punição. Aliás, esse padre não poderia continuar sendo padre. Ponto. Não, punição, foi afastado para funções administrativas. Não, isso é compatível? É isso que a fé católica defende? É isso? Caraca, né? Vamos lá. Ficamos por aqui, que eu já estou pistolando o suficiente. Chat, voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Coragem. E, de novo, todo o nosso respeito pela família Gil, pela Preta, pelo Gilberto e por todo mundo que sofre não apenas com a dor de uma perda como essa na sua família, mas também com a intolerância religiosa de gente que não devia estar em posição de falar a respeito da vida dos outros. É isso aí, vamos lá.